Boa noite a todos. Pode dar bastante água para nossa amiga. A proposta, então, de hoje é a gente estar falando um pouco sobre a providência divina. Mas eu já sei sobre essas, é um dos atributos de Deus, né? A providência divina, mas eu vou tentar puxar para um outro aspecto, para uma outra análise, né? Na doutrina espírita, a gente estuda, se baseia em todos os estudos nos princípios básicos, que a gente acaba, então, se dedicando para estudar bastante, para que a gente possa ter certeza, porque para a gente ter fé, a gente precisa ter uma certeza. E essa certeza ela vai se solidificando, vai aumentando à medida que a gente estuda, e aquilo passa a ser natural em nós pensarmos dessa maneira. No começo a gente sempre fica assim, será que é assim? Quanto mais nós estudamos, mais a gente vai tendo convicção. Então, o princípio básico, inicial e primeiro, nós espíritas acreditamos, estudamos e fundamentamos vários estudos sobre a existência de Deus. Sim, Deus existe. Começa o livro dos Espíritos, que é o nosso livro. O livro dos Espíritos não é o livro dos mortos, é o livro nosso, porque nós somos espíritos. E esse livro, ele vem dizer para nós quem somos, para onde vamos, de onde viemos, por que sofremos, que vamos, mesmo depois de desencarnados, continuarmos a existir e nos comunicar. Então, esse livro, ele vai explicar uma série de coisas para a gente, para que a gente se conheça. E ele começa, Kardec, no livro dos Espíritos, sobre o que é Deus, né? A primeira questão. Vejam que é uma questão que quase todos nós temos e muito pouco se pode fundamentar do nosso Pai, daquele que é o Criador de tudo e de todos. Porque os Espíritos dizem que nos falta um sentido para isso. E eu vou estar falando muito sobre isso mais na frente. Então, além da existência de Deus, que é um dos fundamentos principais, nós vamos estudar muito sobre a imortalidade dos espíritos. Então, quem começa a entrar na casa espírita, começa a estudar sobre a imortalidade dos espíritos. Não desaparece, continua a existir, não vai ficar esperando o dia da ressurreição, age e vive conforme a sua última existência, continua com todas as suas características logo que desencarna. E que nós encarnamos muitas vezes, quantas vezes forem necessárias para poder evoluir, e que nós nos comunicamos, podemos nos comunicar com esses desencarnados. E além disso, nós vamos evoluir nessa imensidão do universo, porque esse universo criado por Deus não existe só para decorar os nossos céus, e sim são mundos habitados, onde que nós vamos estar habitando de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Essa gravura, ela é uma imagem famosa, de uma pintura famosa, em que ali retrata o pai acolhendo o retorno do filho pródigo. E junto ele traz, então, os seus serviçais para acolher. Vou voltar aqui. Agora eu vou contar do meu jeito. O filho
queria levar uma vida bem boa na terra, curtir tudo que podia. Aí ele disse para o pai: me dá tudo que eu tenho direito na minha herança, porque eu quero gozar a vida. E o pai assim o fez. E o filho foi para o mundo e curtiu, e viveu, e comprou roupas, e foi para a praia, e subiu o Everest, e escalou montanhas, e viveu, até que chegou um ponto em que ele não tinha mais nenhum dinheiro. Ele só queria curtir e viver, e junto com isso também veio o quê? A pobreza, a falta de vestes, falta de comida, e ele foi então tendo que se hospedar onde ficavam os porcos e comer com os porcos. Estava ele fazendo isso quando ele fez aquela imersão. Mas o meu pai é tão rico. As terras do meu pai são imensas. O que eu estou fazendo nessas condições? Quando ele parou para refletir sobre isso, ele tomou uma ideia, um despertar, de que ele era filho de um homem muito rico. Quem contou essa história para nós, há 2024 anos atrás, quem foi? Jesus. Por que Jesus contou essa história? Porque ele queria mostrar como Deus é bom, como Deus se importa com cada um dos seus filhos. Então estava ele já naquele momento de reconhecer que ele tinha um pai, quando ele pensou: vou voltar para casa e vou pedir perdão. Será que o meu pai vai me acolher novamente? E aí ele foi pelo caminho. E pelo caminho ele ia pensando como que ele seria recebido. Toda uma imersão necessária para quando você, de repente, se vê de volta e pensando: não, eu tenho uma origem, e a minha origem é divina. Estava ele voltando, quando antes de ele chegar em casa, como daqui lá no começo da rua, o pai avistara o filho, e o pai não esperou que o filho chegasse em casa. Ele foi pelo caminho, junto com seus serviçais: me tragam roupas, me tragam as coisas, e foi ao encontro do filho. Não precisou que o filho chegasse. O pai o acolheu. E ao acolher, ao trazer o filho para dentro de casa, o que aconteceu com o irmão? Porque daí o pai, além de acolher, trocar de roupa, receber, ainda mandou matar uma novilha, quer dizer, fazer festa. E o filho disse assim: eu que fiquei aqui e não saí para gandaia, o pai não me mata uma novilha, mas para esse, quem daqui tem um filho que incomoda e o outro filho fica com ciúme? Então, essa é uma análise de Joana de Ângeles. Por fim, chegando a casa, o filho recebe um manto que o iguala ao pai e ao irmão. Ele que desejara ser recebido como um pária, um servo, um suspeito de confiança, torna-se dessa maneira um igual, alguém querido que merece respeito. Quando você volta para casa, você é tratado da mesma forma. É isso que Joana de Ângeles faz a análise nesse livro, Em Busca da Verdade. Em casa não há lugar para a inferioridade do retornado,
porquanto o amor a todos iguala, dando-lhes oportunidade de crescimento e de iluminação. Mas aquele pai misericordioso também não reclama da conduta do outro filho ciumento, em difícil trânsito da adolescência. Filho ciumento, pessoa ciumenta, é um espírito adolescente. Não reclama da conduta do outro filho ciumento, em difícil trânsito da adolescência para a maturidade, porque a dor que experimenta já é uma forma de punição. O ciumento é punido no seu sofrimento, em referência à sua conduta. O pai esforça-se por diluir-lhe a mágoa, justificando que tudo que tem é dele, que ele tem estado ao seu lado, portanto, desfrutando de segurança e alegria. Onde Deus está? No livro A Gênese, Kardec desdobra essas primeiras questões do livro dos Espíritos para dar uma profundidade ao estudo. Portanto, ler o livro dos Espíritos não se estuda com profundidade. Kardec aprofunda no livro A Gênese, no capítulo 2, no item 20. A providência é a solicitude, quer dizer, a boa vontade. A boa vontade de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte. Onde Deus está? Em toda parte. A tudo preside mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial de Deus. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que eles as ouçam, não precisa transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Onde Deus está? Deus está aqui e agora. Estava minha amiga saindo da fisioterapia e numa distância de 1,5 km, mais ou menos, até sua casa, ela foi pelo caminho falando com Deus. Deus, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto que eu gostaria de me dedicar nesse trabalho de divulgação da doutrina, mas enquanto eu não resolver esse problema que eu estou passando, eu não consigo, tenho um problema. E ela foi pelo caminho falando com Deus e quase chorando e rezando, porque é assim que se fala com Deus. Porque Deus nos ouve no nosso diálogo interno. O tempo todo, Deus nos ouve. Estava quase chegando em casa, faltando uns 200 metros, na esquina, eis que a pessoa que poderia ajudá-la a resolver o problema aparece com o cachorrinho na esquina para passear. Quando ela olha para ele, e ele olha para ela, e ele diz assim: oi, como você está? Chora, porque naquele momento ela já estava vindo pelo caminho quase chorando, ele pergunta como que ela está, ela já estava extravasando. Nossa, pergunta ele, nossa, o que foi? Conta para mim, vamos conversar. Aí ela falou, e ela sabia que ele poderia ajudá-la. Não, eu vou ajudar você. Vou ajudar você. E daí ele foi para casa, ela foi para casa, e ela não se aguentou e ligou para mim e disse: ai, ele disse que vai me ajudar, como será que vai ser? Porque 8 anos com esse problema.
várias noites de insônia, problemas estomacais, depressão, psicólogo, 8 anos. A pessoa que ela encontrou na esquina da casa dela é o juiz do trabalho. E o problema que ela tem, que ela tinha na época, ela era ré numa causa do trabalho. E aí? Como que o juiz vai ajudar? Eis que ele marca o julgamento para dali a 30 dias. Ai, ele marcou o julgamento e agora eu não tenho dinheiro, como é que vai ser? Dá mais 30 dias de... Chegou o julgamento, as partes juntas, o advogado e negociação, e negocia, parcela e vamos lá, o que você tem? Foi fácil negociar, mas resolveu 8 anos em que a pessoa vai protelando, mas ela vai rezando e ela vai pedindo para Deus fazer o quê? Favorecer ela. Não é verdade? Só que um bom juiz, ele pode mudar as leis? O que fala os espíritos para Kardec? Que Deus é infinitamente justo e bom. E a justiça de Deus se estabelece através das suas leis que são... Dá para mudar? As leis divinas são imutáveis. E são essas leis que regem, porque Deus não fica assim, nos direcionando, estando ao nosso banhados, envolvidos no amor de Deus, Deus não fica nos direcionando. O que faz com que a gente sofra, receba aquilo que a gente precisa receber, é uma lei divina chamada lei de ação e reação. Tem até uns livros, tem o livro de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que vem trazendo como que se aplicam as leis divinas durante a reencarnação e durante a nossa existência. Mas eu não queria que fosse assim. Quem queria? Mas faz parte das leis divinas. Na terceira parte do livro dos Espíritos, vem toda uma parte explicando como é que são as leis divinas, para que a gente entenda que não dá para a gente enganar a Deus, nem a evolução, porque a lei da evolução, ela vai fazendo com que nós nos corrijamos, que a gente vá de acordo com as leis. E quer a gente queira, quer não, lá na frente a gente vai encontrar com aquilo que a gente precisa reparar, por mais que empurremos com a barriga. Observai os pássaros dos céus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa é uma passagem em que Jesus explica como que é a providência divina com todas as suas criaturas. A formiguinha, a abelhinha, os pássaros do céu, tudo trabalha, tudo se encadeia num processo evolutivo e que nós também, seres humanos inteligentes pensantes, também somos meio que guiados por esse amor divino, por essa providência divina. Mas só que para isso nós precisamos observar uma lei que é a lei principal, que Jesus resumiu todas as leis numa única lei. Qual foi a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Então, se você estiver com o coração onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde que está o seu tesouro? São nas coisas da terra? São nas coisas que a ferrugem consome? De novo, refrisando, Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Capítulo 2 do livro A Gênesis. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se, ligar-se intimamente em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos, os menores pensamentos de cada indivíduo? Como pode? Como pode Deus ficar? Dizem que um fio que cai da nossa cabeça, tão poderoso, dirige todo o universo. Aí vem uma explicação, e aí é grande, está no livro A Gênesis, sobre os fluidos. E numa música que eu botei no começo, em que fala assim, ó, pensamento positivo é o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. Quando você começa a pensar positivo, você começa a vibrar. Esses fluidos, que são invisíveis, é uma matéria invisível, mas ela está aqui, todos os nossos pensamentos viajam numa frequência ondulatória de ondas e vai até onde? E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Essa música fala que quando você tem um pensamento, um sentimento firmemente pensado no amor, seus antepassados, a espiritualidade ligada a você, seu espírito, seu mentor, céus e terra, uma imensa torcida se liga a você. E aí é uma força que daí não é Deus, não precisa Deus se imiscuir, não precisa Deus estar dirigindo, são os nossos sentimentos que movimentam e atraem. Como foi a minha amiga indo pelo caminho, o pensamento dela foi levado até o pensamento daquela pessoa, junto com a espiritualidade, amigos dela e amigos dele, e vamos fazer um encontro? E vamos proporcionar um encontro, porque nesse mundo invisível, paralelo a esse, existe toda uma espiritualidade que convive junto conosco, de acordo com os nossos sentimentos. É que para que a gente entre nesse padrão, o nosso tesouro não tem que estar na terra, ele tem que estar ligado a esses sentimentos verdadeiros, de propósitos bons, porque daí a espiritualidade boa, os seus amigos espirituais dizem, não, vamos lá ajudar, vamos lá dar uma forcinha. Mas se você anda com os pensamentos em nevoeiro, se você anda para baixo, que tipo de espiritualidade se liga a você? Aí, onde está o seu tesouro? Quais são os tesouros que você se liga? Porque aí vai estar o seu coração. Deus está em toda parte. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se, ligar-se intimamente em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? As leis divinas regem tudo, e aí você fica atraindo para você
pelas consequências das leis divinas, as coisas que você precisa. Essa interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, as quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mistério a intervenção incessante da previdência. Isso está tudo no livro A Gênese. Deus não precisa ficar regulando. Vejam bem, Flamengo vai jogar contra o Botafogo. A torcida do Flamengo torce, reza, os jogadores rezam. O Botafogo, a torcida reza, os jogadores rezam. Todos rezando para Deus. Quem é que vai ganhar o jogo? Quem jogar melhor. Quem jogar melhor. Se o juiz não for ladrão, que a culpa é sempre do juiz. Se não mudarem as leis, as regras do jogo, porque as leis humanas são danadas, né? Existe uma intervenção humana que às vezes provoca uns certos erros, mas o correto é quem jogar melhor, quem fizer as melhores escolhas, quem corrigir sua ação no dia a dia. Não é que Deus vai estar favorecendo, é que você vai estar indo de acordo com as leis que regem tudo. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair o olhar. Regidos por tudo, né? O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos repolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar um olhar do alto. Estamos envolvidos no amor de Deus, no oceano infinito do amor de Deus. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas em voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Nada obsta para que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar-se incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios como o sol com a sua luz. Nada impede a ação de Deus. Nada atrapalha a ação de Deus, porque a espiritualidade superior está em toda parte. Mas onde esse foco? Onde que Deus está? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não está em sua ação, sendo também, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, que é estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. E diga-se de passagem que nós, as mães e mulheres, temos o dom da ubiquidade. Aliás, nós temos assim uma capacidade de estar aqui, estar lá, estar aqui, estar lá. Imagina Deus mais atarentado que nós. O nosso pensamento está aqui, está lá, está aqui, está lá, está lá. Onde Deus está? Em todos os lugares, em toda parte.
Enchendo Deus o universo, poder-se-ia admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes, onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde se pode dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Está em tudo. Aqui onde eu estou é o oceano do infinito amor de Deus, envolvido pelo amor de Deus que está em toda parte e está em tudo. Aqui é o mundo de Deus. Devemos, entretanto, considerar que, a despeito da ação providencial de Deus para com todas as suas criaturas, estamos vinculados ao resultado do nosso livre arbítrio. Deus só quer o amor, mas de vez em quando nós pegamos a parte que nos cabe dessa herança, caímos na gandaia, damos uma voltinha pelo mundo, fizemos umas besteiras, e aí depois faz o caminho de volta. Tempo perdido, lá vou eu juntando tudo pelo caminho, voltando novamente a fazer o que eu precisava fazer. Nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Então, as nossas ações que violam essas leis estão submetidas às leis de Deus. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. E desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Terminando já, no livro Obreiros da Vida Eterna, eu vou terminar aqui, mas eu vou ter umas considerações. Compaixão, filha do amor, desejará estender-se sempre o braço que salva. Mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. A justiça de Deus, ela faz com que a gente retifique, corrija. Haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Foi o que a minha amiga teve que fazer, cumprir aquilo que precisa cumprir. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma a responsabilidade e tome resoluções por si mesmo. Porque Deus é bom, Deus é infinitamente justo e bom. Aí vai passar a mão na cabecinha e tá tudo certo? Aí no livro Rumo Certo, as provações da vida representam assim os cuidados de Deus para com todos os seus filhos, oferecendo-lhes benditas oportunidades de progresso espiritual, como nos esclarece o benfeitor Emmanuel. Em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam. E escorando-te na fé, na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada para doar-lhes a solução. Deus não nos desampara, por mais safadinho que a gente seja, não estamos sozinhos. Uma torcida imensa, nossos espíritos familiares, nosso espírito protetor, só quer que a gente faça o quê? Se dirija para o lado da luz. Ter um propósito de corrigir-se, de fazer a caminhada, de despertar. Desperta, ó tu que dormes. Não percebes que as consequências das coisas que passamos hoje
nos mostra que nós devemos corrigir as nossas ações. Ah, mas eu não fiz nada de errado na atual existência, mas alguma coisa nos mostra que se não é dessa existência, é de outra. Sabe por que encarnamos? Nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência terrena. Sabe por que encarnamos? Aqui, ó, os dedos são bem diferentes, os tamanhos, e a nossa família, ela é bem distinta. Convivendo conosco, cada um tem uma maneira de pensar e agir diferente um do outro. Um pensa de uma forma, outro pensa de outro. Uns sentem diferente e outros pensam de outra forma. Mas para que a gente se harmonize, se perdoe, se encontre, só encarnando. Porque se desencarnarmos hoje, cada um vai habitar uma frequência, um lugar diferente. E aí a encarnação, estar encarnado, faz com que as pessoas que têm vínculos de débitos, de escolhas erradas de outras vidas, encarnem para poder conviverem juntos e se perdoarem. Reconcilia-te enquanto está a caminho. Reconcilia-te porque você está vivendo na experiência que você pediu e necessita viver. Chico Xavier dizia que ele queria morrer muito velhinho, bem velhinho, porque ele dizia assim, reencarnar dá trabalho. Pensa bem, todo aquele período de infância, ter que aprender a falar, ter que aprender a viver. Aí quando você está bem bom, depois dos 40, 50, pensa, você vai desencarnar e você vai entrar numa fila que aqui no Brasil vai demorar, porque a mulherada daqui não quer ter mais de um filho. 2 e olhe lá. Já estão mais espertas. Sabe aonde que você vai reencarnar? Se você tem pressa? Na Índia, no Paquistão, porque lá as mulheres têm mais de 10 filhos. Ou em condições em que as mulheres têm muito filho. Então, vamos juntar tudo para reencarnar rápido só nesses lugares. Aqui vai demorar. E junto com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, para você se harmonizar, que você não se harmonizou, daquele jeito não vai ser mais. Vai vir um novo arranjo, porque até demorar para que venham todos na mesma condição de hoje, demora. Reconcilia-te enquanto está a caminho, porque foi para isso que a gente encarnou. Quando você começa a pedir perdão, quando você entra num estado de perdão, quando você vai pelo caminho, se arrependendo, reconhecendo que errou, pedindo perdão e perdoando aquele que errou e perdoando, aí está o seu tesouro. Aí vai estar o seu tesouro. E a espiritualidade lhe acha e vai lhe ajudar. O seu propósito, porque o seu propósito é bom, a espiritualidade é boa. Uma boa noite para todos. Uma boa noite.